Eu gostava de dar como lema a esta conversa uma frase que é esta: que tudo nasce da base como tudo nasce da terra. Mas este lema que nos leva a considerar cada pessoa e o seu contexto como uma realidade primeira, não dispensa políticas. Portanto, não se lê aqui qualquer deixar ao acaso que tudo nasce da base como nasce da terra. Também na terra é preciso plantar, é preciso cuidar, é preciso colher, replantar, compreender as condições da própria terra, do clima, etc. O mesmo acontece na área da educação. Esta importância das pessoas e dos cidadãos não dispensam políticas de apoio, de reconhecimento, porque não podem ser um voto piedoso. Há aqui uma estratégia. E antes de continuar, visto que percebi que não tinham ouvido nada, eu gostava de vos dizer que Paulo Freire não é para mim um autor como os outros. Eu tenho os meus autores de referência, como Pierre Bourdieu e muitos outros. Paulo Freire tem um outro estatuto, porque ele, se o fazemos nosso, ele influencia as nossas vidas. Nunca mais nada é igual. E por isso Paulo Freire, para mim, a partir do momento em que o conheci e compreendi qual era a sua concepção e a sua prática, ele tem que estar vivo, tem que estar entre nós, e chama-nos a uma grande responsabilidade. Por vezes vejo em trabalhos académicos Paulo Freire citado, mas sem que daí se tirem consequências. Isso acontece, obviamente. Para mim não pode ser uma flor na lapela, não pode ser mais uma referência bibliográfica. Aquilo que eu estou aqui, pelo menos, e penso que todos nós a celebrar, é alguém que influenciou as nossas vidas. Então, eu organizei esta conversa em torno de dois pontos. Primeiro, um testemunho meu, e depois uma análise de políticas que decorrem desta influência de Paulo Freire. Portanto, eu saí de Portugal em 1965, com 19 anos, e fui para Genebra. Eram tempos do fascismo português, da guerra colonial, e em Genebra inscrevi-me em psicologia e fiz psicologia com Jean Piaget. Era uma escola de psicologia construtivista. Paulo Freire eu conheci-o durante a minha formação, não na minha universidade, na minha faculdade. Na altura ainda nem era uma faculdade, era o Institut Jean-Jacques Rousseau. Conheci Paulo Freire na luta contra a ditadura brasileira. E nessa luta eu tinha uma colega, Paulina Reichstuhl, que foi assassinada depois de voltar ao Brasil e de se envolver na luta armada, que então houve, de várias forças políticas, e ela era minha colega de turma, e sei que há em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma fundação que tem o nome da Paulina Reichstuhl. Portanto, eu conheci Paulo Freire não na academia, mas sim na luta política. Na altura, o Paulo Freire, como sabemos, também teve que se exilar no Chile, não é? Esteve exilado no Chile e, portanto, foi nesses tempos que eu conheci Paulo Freire como um combatente pela liberdade e com escritos pedagógicos e propostas pedagógicas, e acho que essa é também uma das dimensões fantásticas em Paulo Freire, é que são raros os pensadores ou os autores que aliam a concepção à ação. Se pensarmos em grandes teóricos, eles trazem-nos todo um universo de reflexão, muito importante, mas não o traduzem muitas vezes na ação. E Paulo Freire trouxe-nos as duas coisas. Trouxe a concepção da educação como prática da liberdade, ao serviço dos oprimidos. Pedagogia do oprimido é um título fortíssimo, mas trouxe-nos também propostas práticas, concretas, de como agir para que a educação fosse assim entendida. Em 1974, regressei a Portugal,
estrangeirada para o resto da vida, foram 10 anos entre os 20 e os 30 muito importantes, numa época em que as ciências da educação, e acho que é importante dizer isto, para que se perceba na socióloga que eu sou a importância de Paulo Freire, em que as ciências da educação tinham uma organização muito diferente do que têm hoje. Constituíram a primeira tentativa, eu fiz parte da primeira turma que tem um diploma em ciências da educação, a primeira na história. Olha, nunca me tinha lembrado disto, é bom pensar que houve aqui algo de pioneiro. E qual foi a tentativa? Foi de trazer as diferentes áreas do conhecimento que andavam dispersas em torno do objeto complexo que é a educação. Portanto, a psicologia, a pedagogia, a filosofia, a história, a estatística, a antropologia, a etnologia, a sociologia, um conjunto de áreas do conhecimento que se consideravam ser importantes e pertinentes para se conhecer a educação. E essa formação primeira marcou o meu percurso, o meu modo de ser, de estar, de trabalhar, enquanto hoje sabemos, por razões que não vem agora aqui ao caso analisar, por um processo de especialização que fomos vivendo, as ciências da educação foram-se fragmentando. Os colegas em geral não gostam de me ouvir dizer isto. Uma vez fui convidada para uma conferência luso-brasileira e fiz a conferência de abertura em torno desta questão. E não houve debate, rapidamente me disseram que não tinham ficado muito felizes com a intervenção, mas eu considero que esta é a realidade. Hoje nós temos os especialistas da avaliação, os especialistas de currículo, os especialistas do bullying, os especialistas, pronto, da liderança, da gestão. Portanto, a educação fragmentou-se, quando o objetivo primeiro das ciências da educação foi enriquecer a educação com a sociomuseologia, a sociologia, a pedagogia, todas estas áreas que eu referi e outras tantas. Nada é alheio à educação, porque a educação é vida e é vida com pessoas e em contextos sociais. Portanto, a educação está em todos os domínios da vida social, individual e coletiva, tem essa particularidade também de ser uma realidade individual e coletiva, e portanto foi nestas andanças, não tanto de formação primeira, mas de militante antifascista, que conheci Paulo Freire. Regressada a Portugal, estrangeirada, recebi um convite para a Fundação Calouste Gulbenkian, para ir trabalhar com o professor Rui Grácio. Mas a concretização desse convite demorou meses e, entretanto, o professor Alberto Melo, que também estrangeirado, também exilado e que tinha voltado, tinha sido nomeado diretor-geral de Educação Permanente e convidou-me para ir trabalhar com ele. E esses meses, foram 9 ou 10 meses que trabalhei com ele, mudaram de facto a minha vida, na Direção-Geral de Educação Permanente. Aprendi muito e consolidei outros conhecimentos que já tinha. Aprendi a olhar a sociedade e as comunidades e as suas culturas e práticas fora da categoria letrados não letrados. Isso foi a minha primeira aprendizagem. Nós estamos muito marcados pela cultura letrada não letrada. Letrado é quem sabe, não letrado é quem não sabe. Nada de mais falso. Os saberes de experiência feitos, os saberes construídos, lá está, da base, a partir da terra, nesta metáfora, são saberes importantíssimos. São pessoas muito, muito sabedoras, muito conhecedoras da vida e muito sábias. Outra coisa que aprendi foi a questionar a escola, a instituição escolar, para além das referências da sociologia, da antropologia, etc., com o olhar da educação permanente. Ou seja, será que a escola, que é a instituição escolar e aquilo que lá se aprende, garante saberes enraizados e significativos para que as pessoas escolarizadas continuem a aprender ao longo da vida? Ou o que se visa é um diploma, e obtido o diploma, esses saberes têm pouco uso social e pessoal e pouco sentido. E isso é importantíssimo, porque é aí que se enraizam as questões da dita iliteracia, mesmo nos letrados.
Eu mais adiante falarei disso, quando fiz o primeiro estudo nacional de literacia aqui em Portugal. Estivemos nos Estados Unidos e no Canadá, que foram pioneiros nesse campo. E porquê? O que é que eles tinham descoberto? Eles tinham descoberto nos Estados Unidos que havia um grande investimento na escola, mas que depois, deixada a escola, como as pessoas deixavam de ler, de escrever, era uma assinatura, bastava, ou um cartão bastava para viver, aquelas cenas que nós vemos de um grande número de pessoas que é através da televisão, portanto, da oralidade que ocupa os seus tempos, que havia níveis de iliteracia, que chamou-se à época, num primeiro momento, o analfabetismo funcional. As pessoas é como se tivessem tornado a ser analfabetas, porque os saberes não tinham, a terra não tinha sido bem plantada, não é? E, portanto, esta crítica à escola, que escola é essa, que ao fim de anos não deixa nas pessoas saberes significativos que permitem que as pessoas se transformem e continuem a aprender. E essa foi um questionamento muito significativo para mim. E consolidei a minha convicção de que a educação tem que formar cidadãos e tem que ser libertadora. Libertadora no sentido que eu, sabendo mais, compreendendo melhor, tenho que ter maior lucidez nas minhas opções, naquilo que faço, naquilo que escolho, mesmo se vivemos em mundos de grandes contradições. Nessa época, estamos a falar de 74, 75, o Alberto Melo, que eu gostava aqui de referir como uma pessoa muito importante na minha vida, tal como a professora Lucília Salgado, que já esteve convosco e que eu considero como uma irmã, o Alberto Melo e eu própria assumimos o compromisso, formulámos o compromisso, quando acabaram aqueles meses da educação permanente, que se algum de nós tivesse a estar em condições de retomar as políticas de educação permanente ali iniciadas e que ao fim de 9, 10 meses terminaram, não é que não tenha havido ainda trabalhos posteriores, mas já sem aquelas características profundas freirianas de educação popular, nós assumiríamos a responsabilidade de o fazer. E isso vai acontecer em meados dos anos 90, quando eu fui secretária de Estado, e quem é que veio trabalhar comigo na educação de adultos? Pois o professor Alberto Melo. Portanto, esse compromisso foi assumido. Mas antes de falar desse compromisso, que será a segunda parte desta comunicação, comecemos então por este período de 74, 76. Fizemos um trabalho muito inovador, tudo era inovador naquela época em Portugal, não é? Éramos um país, não vale a pena agora fazer história, mas com um pesado analfabetismo, com pessoas muito dominadas pelo medo, com poucas práticas de cidadania, muito poucas práticas de cidadania, e aquele trabalho feito na Direção-Geral de Educação Permanente foi um trabalho também de dar muita força às associações culturais, às associações populares. E então a Unesco convidou-nos a elaborarmos um caderno, cuja primeira edição foi em francês, eu tenho alguns ainda um exemplar dessa edição, e que depois eu própria traduzi para português neste livrinho, que eu sei que a professora Lucília já aqui apresentou na intervenção que fez num PowerPoint que ela me enviou, entretanto. Então, nesses meses que hoje, quando retomo esta história, parecem anos pela quantidade e pela riqueza do que foi feito, nós assumimos que o desafio nunca deverá ser o de eliminar estatisticamente o analfabetismo, mas sim o de assegurar condições para que a educação, a formação das pessoas possa ser realmente utilizada. Tenho aqui muitos números que não vos vou dar, não vale a pena, mas o que vos queria dizer é que daquele tempo que trabalhámos juntos, e está neste livro, nós definimos o que é que não deve ser a alfabetização. O que é que não deve ser? Não deve ser
uma redução das taxas, como eu disse, para efeitos estatísticos. Eu, filha de professores, lembro-me bem, quando nos anos 50, por influências internacionais, o regime pôs de pé uns cursos de educação de adultos, quantos diplomas da quarta classe se venderam, entre aspas, não é? Portanto, no fundo, o que as pessoas queriam era o diploma da quarta classe, que passou a ser obrigatório para tirar a carta de condução ou para ter uma banca no mercado. Mas, de facto, era uma alfabetização feita por professores do básico, do primeiro ciclo, hoje assim designados, à época professores primários, com a lógica escolar, a lógica da alfabetização de crianças, e, portanto, essa alfabetização não pode ser isso. E foi isso que levou a fraudes e à venda dos diplomas. Também não pode ser uma máquina de fazer diplomas para pessoas que, mesmo alfabetizadas, em nada mudaram a sua consciência da realidade e a sua prática social. E é aqui que estamos em cheio, sempre na perspectiva freiriana. Na época, nós tínhamos uma perspectiva socialista da sociedade portuguesa. Estava na Constituição Primeira, pós 25 de Abril, que Portugal era uma democracia socialista tendendo para uma sociedade sem classes. Olhem lá. Foi em meados, na segunda metade do século XX. E nesta perspectiva, a alfabetização não podia, isto que eu agora vou sublinhar é muito importante, estar ligada apenas à formação profissional que visava a melhoria do desempenho profissional dos analfabetos, das empresas capitalistas, então utilizavam-se estes termos, mas que tinha que ser um enriquecimento da pessoa nas suas práticas cidadãs, na sua compreensão do mundo e em todos os domínios da sua vida. Porque é que isto é muito importante? Porque aqui dou um grande salto para as palavras finais, porque hoje o que nós temos, a história é feita de períodos, não é? De avanços, recuos, períodos mais felizes, outros mais problemáticos. Hoje o que temos é uma educação, dita educação de adultos, com centros de reconhecimento, validação de competências, para efeitos de reciclagem profissional, que visam, sobretudo, a vida profissional. Com exceções, eu sei que também já tiveram aqui um projeto da Dina Soei do Letras para a Vida, com exceções de alguns projetos no país que ainda conseguem trabalhar com esta perspectiva que foi então plantada em Portugal. Isto é o que não deve ser a alfabetização. Então o que é que deve ser? Deve ser uma mobilização popular. Mobilização como metáfora, diríamos hoje em dia, à época era mobilização mesmo. Porque tem que ser um projeto libertador de todos. Tem que ser de compreensão porque é que vivemos como vivemos. Que não há forças superiores que determinam o nosso lugar na sociedade, a não ser a estrutura social e as lógicas da organização social. Temos que passar, a alfabetização tem que dar meios para romper a passividade. Eu penso que ainda hoje, posso ser injusta no que estou a dizer, algo de que gostam nos portugueses, e eu não gosto, é de uma certa humildade, entre muitas aspas, e uma certa passividade. Os imigrantes portugueses são muitas vezes celebrados por serem bons trabalhadores porque não questionam. O espírito crítico está bastante ausente. E isto, quanto a mim, ainda vem desta passividade. Não pode ser a alfabetização um projeto de individualismo, quais são as palavras que se usavam à época, de recalcamentos e de bloqueios impeditivos da criatividade e da iniciativa, da consciência que todos temos que ter do sentido da nossa existência. Numa palavra, a alfabetização deve fazer parte integrante da revolução cultural. Signifique este conceito o que significar. E quando Paulo Freire dizia a educação libertadora e conscientização, é de uma revolução cultural que está a falar, não daquela que depois invadiu o mundo vinda da China, não estamos a falar dessa, estamos a falar de uma revolução cultural diversa, multifacetada e inscrita em realidades.
tem que ser acompanhada por toda uma produção literária. Se a pessoa aprende a escrever, é para escrever. Se a pessoa aprende a ler, é para ler. E isto podia parecer algo tão óbvio, não é óbvio. Pode-se aprender a escrever para escrever cópias e ditados. E nada de produção literária, não é? E esta perspectiva é muito importante. Aqui já se falava, imagina, em 75, produção literária, audiovisual e artística. Ora, hoje, em tempos de novas tecnologias, isto quer dizer que qualquer trabalho de educação permanente tem que ter estas dimensões. São dimensões de a pessoa tem que ser um produtor, a pessoa tem que ser criador. E como tínhamos um passado muito pesado à época, de fracassos, etc., esta perspectiva, e foi por isso que não durou, foi considerada demasiado revolucionária. Quer dizer, Paulo Freire levou-nos aqui por uns caminhos de ousadia que nem naquela época vingaram. Tem que ser uma alfabetização que crie formas de relação entre os trabalhadores, e isto eu acho que continua a ser muito importante. Agora tem outra designação, que é a ciência pública, entre os intelectuais e os produtores de bens materiais. Acho que esta contradição é fundamental. É por isso que, para mim, a ciência pública continua a ser importantíssima. Quem produz conhecimento, esse conhecimento tem que ter um valor social. Tem que ser transformador da própria sociedade. Não pode estar em ciclo fechado para fazer papers, e sabemos que há forças dentro da própria academia, com as métricas, que empurram muitas pessoas para esta lógica de produzir por produzir. E perder esta dimensão do sentido social da ciência. Há autores e militantes, podia dizer, ao longo da história, há alguém de quem eu gosto muito, um sociólogo suíço, Jean Ziegler, que diz que escreveu 16 livros ao longo da vida, que estão traduzidos nos mais variados idiomas e línguas, mas que não escreve mais porque cada livro lhe leva muito tempo a escrever, porque ele faz muita pesquisa, muita audição, muita participação, muito diálogo, porque ele tem que ter a certeza que aquele livro vai ser um instrumento, vai estar ao serviço de alguém, pode ser uma comunidade mais restrita ou uma comunidade mais ampla, mas que aquele livro vai ter uma função social. Portanto, ele não quer escrever só para desabafar ou só para acrescentar títulos no seu currículo. À época falava-se muito, hoje perdeu-se esta articulação, que nós aqui no SEI podemos valorizar, que é também o nível estético. No sentido freiriano, a alfabetização e a educação permanente têm que ter um nível estético. Não são coisas feias, mal feitas, porque não vale a pena outra coisa. Todos os domínios do melhor que os seres humanos podem fazer, produzir, criar, tem que estar presente como inspiração no trabalho que desenvolvemos. Estes projetos, com esta perspectiva, nós já antecipávamos à época, dificilmente encontram um ambiente positivo durante muito tempo. E, portanto, não estranhamos quando, passado 9, 10 meses, o governo, à época, achou que o trabalho ali estava, quer dizer, pouco burocrático, com poucos decretos-leis, com poucos despachos, com pouca produção legislativa, e estava muito diluído no campo social e no campo associativo, não se via o que é que se estava a fazer. E a partir daí o professor Alberto Melo saiu da Direção-Geral de Educação Permanente e o caminho depois, com avanços, recuos, com momentos mais criativos do que outros, continuou de modo diferente. 3 princípios orientam a educação assim concebida. Primeiro, a conscientização, a tomada de consciência. A organização, saber-se organizar e mobilizar no sentido da produção e da participação. E isto é
importantíssimo. E devo dizer que nos anos 80, 85, como aqui foi dito, quando fiz o meu doutoramento, entre 82 e 85, fiz-lo sobre um projeto de investigação-ação que desenvolvemos no bairro da Ajuda, sobre como é que os meios populares veem, entendem, vivem a escola, por isso se chamou um dos trabalhos que publicámos do outro lado da escola, a escola por aqueles que estão do lado da cultura não letrada, e nesse doutoramento um dos meus orientadores disse-me que bem que ficava, já a academia, produzir um conceito, se a tua tese tivesse um conceito original, e eu produzi um conceito, foi em francês, desdobrar o conscientizar, que se escreve assim, do Paulo Freire, em conscienti, tracinho, action, ação. Desdobrar a palavra. É consciência para a ação. Desdobrei para que ficasse claro que esta conscientização não é catecismo, não é ensinar alguém, é conscientização. Consciência para a ação. Portanto, como veio, Paulo Freire acompanhou-me ao longo dos anos e lá estava presente na minha tese até com a produção deste conceito. Em 95, agora vou para a segunda parte. Em 95, após a realização do Estudo Nacional de Literacia, que eu já referi e que está online, para quem quiser ou tiver necessidade de o consultar, que coordenei, então no Instituto de Ciências Sociais, fui convidada por António Guterres para integrar a equipa da educação, primeiro nos Estados Gerais, do PS, e depois em que se elaborou o programa de governo, e depois, como o PS ganhou as eleições, fui eleita deputada pelo meu distrito de origem, Santarém, e integrei o governo como secretária de Estado da Educação, como aqui foi referido. E então aí eu disse, é agora, cá está a minha responsabilidade, Alberto, eu não me esqueci. Vamos ver, entretanto tinha praticamente morrido, com alguns momentos em que ainda se fizeram trabalhos do Plano Nacional de Educação de Base de Adultos, que nunca se chegou a concretizar, mas os trabalhos têm uma série de documentos e de estudos bastante interessantes, mas nunca se chegou a concretizar, em que a educação de adultos estava num serviço marginal do Ministério da Educação, quase moribunda, e o que se tinha criado eram cursos noturnos para adultos. Era isso que tinha, que nem sequer havia aquilo que tem no Brasil, que à distância, nem sequer à distância, portanto, à distância também significa as pessoas terem já conhecimentos que lhes permitem funcionar nesse sistema. E, portanto, a EJA, não é? A EJA. O que nós tínhamos aqui era um ensino, dito ensino recorrente, com alguma modernidade, porque, isto nos anos 90 já, porque havia unidades capitalizáveis que se podiam ir fazendo, mas a prática mostrava que as aulas à noite, para quem trabalhava, ia às aulas à noite, estavam cheias em outubro e estavam vazias em dezembro, no Natal. As pessoas iam desistindo. De modo que eu levei muito a sério este compromisso e a primeira coisa que fiz foi, em 95 ou 96, tenho aliás uma maravilhosa fotografia, que se alguma vez publicar algo sobre isto, pode ser que eu publique, esta história, convidei o professor Alberto Melo e fomos à Conferência de Educação de Adultos, na Alemanha, salvo erro, Hannover, Hamburgo, não sei bem onde é que fomos, mas fomos a essa conferência para retomar o que é que se estava a fazer da Unesco, o que é que se estava a fazer no mundo na área de educação de adultos, para nós então cumprirmos o nosso compromisso de retomar a educação de adultos. Então, o que é que já vinha de 74, 76, uma ideia que não pôde ser concretizada e que foi por aí que nós começamos. Nós vamos, sabendo que os tempos também se tinham mudado, já não se podia falar de mobilização popular, o país já não era assim tão socialista, os governos alternavam-se, uns mais ao centro, outros mais à direita, outros mais à esquerda, mas tínhamos já a ideia de algo
que, inspirada em Paulo Freire, e isso é algo muito importante também para dizer, é que a nossa responsabilidade é partirmos de Paulo Freire vivo e entre nós, não é? E reelaborarmos nos contextos atuais, nas condições que temos, não o deixar secar naquilo que foi o seu tempo e a sua circunstância. Porque não é assim que se honram os autores que mais nos trouxeram propostas libertadoras e criativas. E, portanto, a nossa ideia era que seria fundamental poder creditar os saberes de experiência feitos, eventualmente completá-los com outros saberes que, sendo património mundial, porque os saberes produzidos pertencem a todos, é uma das injustiças terríveis, é uma parte das pessoas estarem excluídas desses saberes. O saber não é propriedade dos ricos. Os ricos podem comprar tudo, também compram o saber. Mas o saber, ao longo da história da humanidade, é nosso património, de todos os seres humanos, não é? Leonardo da Vinci incluído. E, portanto, como é que nós vamos conseguir um sistema de reconhecimento das competências, articulando as competências da experiência, as competências da vida, e completando com alguns saberes em torno da escrita, de línguas estrangeiras, da matemática, de formalização, etc., para lhe dar equivalência a graus de escolaridade. Porque não chega ter um diploma a dizer que tenho uma educação de adultos feita, uma educação permanente, frequente. Não, não, não. Nós queremos que essas pessoas possam ter o 4º ano, o 6º ano, o 9º ano e o 12º ano. Isto foi por fases. Toda a escolaridade obrigatória foi sendo traduzida em competências cuja acreditação reconhecia esses graus de escolaridade. E devo dizer que vivi momentos inesquecíveis neste processo de criação. Primeiro chamaram-se Centros de reconhecimento, validação e certificação de competências, eram os RVCCs. Uns anos mais tarde, já não me identifiquei tanto com esse processo, foram criados os Centros de Novas Oportunidades. E qual foi o processo em que muitas vezes as coisas morrem? Nós quisemos começar devagar, para construir um edifício que fosse bem pensado e que fosse coerente. E depois os governos, cujo tempo é muito mais curto do que o tempo destes processos históricos, quis grandes números e assumiu o compromisso com a OCDE e com outras instâncias que em 4 anos ia reduzir o analfabetismo, os adultos pouco escolarizados, 4º, 6º ano, ia reduzir e conseguir levá-los todos para a escolaridade obrigatória, que entretanto foi alargada de 9 para 12 anos. E aí a educação de adultos, esta educação assim pensada, a educação popular, já não se chamava popular, não é? Mas era a educação permanente, saiu do espaço privilegiado que era o dela, que eram as associações populares, mas não só associações populares no sentido estrito da base, associações profissionais, associações até de natureza económica, juntas de freguesia, autarquias, mas estruturas descentralizadas e que estão enraizadas nas comunidades, passou também para as escolas. E eu isso não tive grande entusiasmo, na altura houve pessoas bastante mais entusiastas, pensando, olha, pode ser uma boa maneira também de fazer tremer o modelo escolar, levando estas práticas para as escolas. Acho que isso não aconteceu. Também os Centros de Novas Oportunidades não tiveram assim tantos anos, porque no final do governo de Sócrates eles foram desaparecendo e hoje não existem. Hoje há uns centros, qualifica, assim chamados, que existem no IFP e que estão virados só para o mundo do trabalho. Como eu já vos referi, houve tempos difíceis depois daqueles anos da Revolução, e em 96, 97, nós criámos então, eu comecei por fazer algo que fiz para todos os domínios e também para este, que foi
reunir um grupo de pessoas que trabalhavam na área e pedir-lhes duas coisas. Uma avaliação do que estava a ser feito, uma leitura crítica do que estava a ser feito e propostas de estratégia para o que se devia fazer. E isso é das dimensões que eu valorizo no trabalho político que fiz, que é um trabalho que eu considero hoje em dia muito ingrato, porque quem vem a seguir desfaz num instantinho o que levámos anos a construir, não é? Mas essa articulação entre quem produz conhecimento, quem tem experiência de intervenção de terreno e quem decide e quem tem num determinado momento o poder de orientar as políticas, porque eu nunca concebi ter um cargo político como ter o poder. Eu não tinha qual era o meu poder. Quer dizer, eu podia era trabalhar com as pessoas. E hoje, que é dia do professor, que já aqui foi celebrado, não se muda a escola sem trabalhar com os professores. Não se muda a educação sem trabalhar com os cidadãos. Não se muda sem trabalhar com as comunidades. Portanto, o que é que se pode fazer? É pôr esse acaso, essa circunstância da nossa vida, ao serviço de um projeto que por isso mesmo se torna muitas vezes mais moroso, mais lento e menos vistoso, digamos assim, não é? Porque a tentação de muitos governantes é chegar a um cargo e deixar a obra feita, ilusão, a obra desfaz-se. E então, se ela não tiver raízes, por isso volta a este meu lema, não é? Tudo parte da terra. E, portanto, tudo tem que partir da base. Se não deixarmos raízes, então ainda mais depressa esse trabalho desaparece. Portanto, e reuni um conjunto grande de pessoas, entre os quais, obviamente, o Cília Salgado, mas muitos outros, e o professor Alberto Mel, que eu desafiei a sair do seu Algarve, em que ele desenvolvia projetos de desenvolvimento local, muitíssimo interessantes, também todos eles plenamente a fazerem da educação permanente um eixo fortíssimo do trabalho desse desenvolvimento local, e que eu conheci bem, felizmente, e o professor Alberto Mel aceitou vir para Lisboa. Aceitou vir para Lisboa e, portanto, foi em 97 que fomos a Hamburgo, já não me lembro, pensei que era Hannover. Fomos à 5ª Conferência Mundial de Educação de Adultos, promovida pela Unesco. Fomos ver o que é que se fazia. O grupo de trabalho apresentou as suas propostas e então lançámos um programa com aquilo que veio a ser mais tarde a ANEF, a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos. E lançámos depois também os cursos EFA, que eram os cursos de Educação e Formação de Adultos, para jovens, porque sempre me pareceu que é muito ingrato, mesmo que tenham entre 18 e 25 anos, voltar à escola como ela está, com o modelo dominante que ela tem, e portanto criámos uns cursos para conseguir que os mais jovens pudessem também já utilizar a sua prática, a sua experiência, serem muito mais participantes, serem vistos como parceiros, como pessoas em formação e não alunos, não esta relação clássica, e desenvolvemos todo um trabalho que também teve uma dimensão fundamental, mas difícil, que foi fazer uma parceria com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que à época tinha um nome mais simpático, que era o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, mas é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, pouco dado a coisas de educação, mais virado para a formação profissional, e portanto foi uma articulação cheia de obstáculos, mas que para nós era decisiva para conseguir que a ANEFA, a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, e os RVCCs, os centros, os primeiros centros criados, os primeiros foram 5, que foram criados e a todos visitei, e lembro-me que no primeiro a que fui, primeiro adulto a quem entreguei um diploma da escolaridade obrigatória de 9 anos, era um imigrante que tinha estado na Alemanha, portanto falava muito bem alemão, não é? Conhecia alemão, coisa que nós não conhecemos. Tinha um conhecimento de informática razoável, porque tinha trabalhado nessa área, e tinha uma experiência
que é uma experiência riquíssima de quem sai da sua terra, vive noutra cultura e olha para a cultura que deixou com um olhar mais informado e com outras referências. E, portanto, foi assim que nós fomos avançando, com todo um conjunto de documentos para que isto também não fosse arbitrário, não é? De competências certificáveis, havia catálogos, havia referenciais de competências, e foi assim que fomos avançando. Tínhamos três grandes eixos de trabalho, que era a motivação das pessoas adultas para a procura de educação e formação, e o Estudo Nacional de Literacia tinha-nos dado muitos argumentos para isto, inclusive para sensibilizar as autarquias, porque de facto os adultos com baixos níveis de literacia movem-se pior, lidam mal com a informação, tudo para eles é uma corrida de obstáculos, tudo são obstáculos, como continua a ser hoje em dia para muitas pessoas excluídas, inclusive das novas tecnologias, e portanto foi feito todo um trabalho em todo o país, com associações, com diversos parceiros, no sentido de estimular que sim, que era fundamental que as pessoas continuassem a sua educação e a sua formação. Depois, o segundo eixo era uma oferta adequada, flexível e diversificada, de educação-formação, sempre, e, claro, formar pessoas para serem capazes de realizar este trabalho. Publicou-se uma revista que era A Saber Mais, que tem uma série de números e que era uma revista muito interessante, e fizeram-se muitas publicações, mas algo que eu gostava de dizer é que a profunda reforma que então teve lugar nas ofertas de educação e formação para pessoas adultas foram através de processos centrados em temas e conteúdos significativos, funcionais e relevantes para o desenvolvimento pessoal, para a cidadania ativa e, naturalmente, para o emprego. E aqui estamos plenamente no Paulo Freire e no seu tijolo, quando se trata de trabalhadores da construção civil, não é? Partimos das pessoas, uma oferta diversificada segundo os contextos. Aliás, eu faço parte dos corpos da direção, dos corpos gerentes da APSEP, da Associação Portuguesa de Educação Permanente, e os projetos que atualmente são desenvolvidos na APSEP têm esta filosofia. Contar muito, dar muita importância à autoformação, já o referi, mas nunca é demais sublinhar, de modo a reconhecer e validar essa autoformação de modo formal e rigoroso. Não só por elementar justiça social, mas também por razões de ordem económica, evitando-se duplicações e desperdícios de tempo e de recursos públicos em formações redundantes. Lembro-me que quando se lançou o então rendimento mínimo garantido, que agora tem outro nome, que é o rendimento social de inserção, uma das contrapartidas que muitas vezes, ou que quase, segundo os contextos, era proposto, era a alfabetização ou escolarização. E, portanto, havia grupos de pais e filhos que juntos vinham aprender, vendedores ambulantes, pessoas que tinham os seus pequenos negócios, que sabiam fazer contas, que sabiam viver com os seus conhecimentos, mas que tiveram ali a possibilidade de ver reconhecidas essas competências, de as desenvolver e de as aprofundar. Portanto, foi a ANEFA a nossa estrutura importante. Já vos falei também dos cursos EFA. Esta história está por fazer, embora haja teses de doutoramento, uma delas da professora Carmen Cavaco, que se centra nesta história, mas acho que ninguém melhor do que nós, ainda vou propor ao Alberto Melo que façamos uma breve história deste período. E sempre, todo o trabalho que foi feito, sempre para ser validado no âmbito dos centros de reconhecimento, validação e certificação de competências. Sei que houve uma estrutura
perto de Leiria, na Benedita, que se chamava Barafunda, dirigida por uma colega do ISCTE, que fez algo muito interessante. Todos os meses convidava um sociólogo ou um cientista social para ir participar na apresentação de casos em que eram os próprios adultos que vinham contar a sua vida, que vinham contar como é que tinham aprendido ao longo da vida, que vinham contar o que é que tinha significado para eles este processo de reconhecimento, validação de certificação de competências, e de lado estava uma mesinha com o júri que lhes tinha reconhecido e validado as competências. Lembro-me que fui à Benedita numa noite com uma colega, porque nada disto que nós fazemos é sozinhos, não é? Nunca, nem no governo, nem em lado nenhum, sozinhos não fazemos muito pouco. Temos que trabalhar em equipas. Está aqui a Manela Jacinto, que sabe disso, que fez parte do gabinete à época, e provavelmente outras pessoas. As equipas são fundamentais. Então, lá fomos para a Benedita, uma pequena equipa, numa noite de chuva terrível, que não se via ao caminho. E depois chegamos ali, e de repente, eu não sou muito, não tenho jeito para poesia, mas era quase um poema entrar naquela sala, com luz, e ver aqueles homens e aquelas mulheres, de 50 e muitos, 60 anos, que estavam ali, que tinham posto a sua vida, tudo o que tinham aprendido ao longo da vida, com tudo o que tinham aprendido a mais e sistematizado, a apresentar como uma conquista, que era a conquista que este projeto lhes tinha trazido, e a apresentarem com uma oralidade que tomaram muitos académicos, não é? E com uma organização mental que tomaram muitos académicos, a apresentar o que tinha sido esse percurso para eles. Eram momentos extraordinários. Esses momentos também, tenho aqui uma frase que eu tenho que vos ler, porque eu sublinhei e pus ler, não posso saltar, diz assim: este processo da RVCC trata-se de um processo que permite identificar os conhecimentos e competências, eu já disse, que foi adquirindo ao longo do percurso da vida, com a sua posterior validação e certificação, que permite ao aprendente descobrir o que de mais relevante foi aprendendo graças às suas experiências, que é uma maneira também de aumentar a própria consciência que a pessoa tem da importância do que viveu, da sua vida e do seu trabalho e do seu saber, do ponto de vista pessoal, social, cívico, cultural e profissional. Para o bom êxito, considera-se que a ligação ao meio, portanto, sempre esta dimensão da comunidade, sempre a dimensão da comunidade, é um dos caminhos para chegar a cada adulto e a grupos de adultos e às suas comunidades. Portanto, a ANEF apostou na participação e na mobilização dos parceiros sociais locais, constituídos em centros de reconhecimento, validação e certificação de competências, que acolheram e encaminharam os adultos para estes processos e para as ofertas disponíveis de educação e formação de adultos. Deste modo, os centros surgem a partir das entidades públicas e privadas com forte enraizamento local, portanto sempre a partir da base, espaços privilegiados de contacto com os adultos e de excelência para o desenvolvimento de novas metodologias de reconhecimento e validação de competências. Isto que fizemos foi sempre na perspectiva de que era um trabalho a continuar, a transformar, a melhorar, a reconfigurar com a evolução social e com os desafios que a sociedade nos vai formulando. É preciso dizer que depois criaram-se os centros de novas oportunidades, alargando muitíssimo o processo e abrindo para as escolas, e depois, quando no tempo da Troika tudo isso foi destruído. Tudo isso acabou e hoje o que temos são os centros Qualifica, que apenas se preocupam com a formação profissional e, como referi, alguns projetos resistentes que continuam no terreno a trabalhar nesta perspectiva. Mas é uma perspectiva que neste momento tem pouca expressão. No Dia Mundial da Alfabetização, que é 8 de setembro, há sempre uma festividade
como no dia do professor, estes dias. E nós demos sempre muita importância a esse dia. Pois, nos últimos anos, esse dia deixou de ser celebrado. E este ano tentou pôr-se de pé uma atividade online. Este ano ainda estamos mais prejudicados por causa do online, não é? Do Covid, mas não foi possível. E isso é sinal dos tempos. Estamos a viver tempos muito, muito difíceis do ponto de vista da educação permanente, assim entendida. Em síntese, as horas, mas claro, é um percurso pessoal, social, profissional e político, em que cruzei Paulo Freire, em que nunca o perdi, desde os anos de exílio, e com ele aprendi as concepções e retirei responsabilidades para as práticas e para as políticas, como referi. E concluo dizendo isto, é que para alguns Paulo Freire pode apenas ser uma referência histórica e uma flor na lapela, eu não o entendo desse modo. Acho que Paulo Freire construiu propostas e caminhos de que somos tributários e responsáveis por mantê-los, reformulando e enriquecendo, adequando as suas propostas aos contextos atuais. Só assim ele continua vivo entre nós. E se há momentos em que estamos fracos, desses momentos façamos forças, porque há mais história para além do tempo atual. Muito obrigada.